Olá, bem? Então mais um vídeo aqui. Vamos falar nesse vídeo sobre medo. Medo todo mundo tem, seja neurotípico, seja autista. Mas qual a diferença? Como o autista sente o medo? Pensa o medo. Como funciona o medo para o autista? Primeiro, eu acho que para o autista, o medo, eu não diria que seria o sentimento que se sente na hora, no momento. Nós sentimos nessas horas que as pessoas em geral nomeiam como medo, nós sentimos o que eu posso chamar de certezas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, por exemplo, quando eu era criança e eu tinha que fazer alguma coisa que me causava medo, ou que as pessoas, os neurotípicos, classificam como medo, que dá medo, e eu não queria fazer aquilo e aquilo me travava de uma certa forma, um neurotípico vendo aquilo achava que eu era uma criança que estava com medo daquela situação. Mas na minha cabeça não era o medo que realmente estava prevalecendo. Na minha cabeça era o que eu chamava de certeza. Eu tinha certeza que aquilo iria dar errado. Eu tinha certeza que aquilo era ruim. Então o que me paralisava não era o medo, mas a certeza de que aquilo estaria indo para o caminho errado, para o caminho ruim. Então quando eu tinha que encarar essas coisas que na minha cabeça não tinha lógica, que daria errado, que daria ruim, que não funcionaria, que de uma certa forma aquilo estaria saindo do meu controle, que eu estaria numa situação onde tudo poderia dar errado. Então eu tinha uma lógica, um pensamento lógico do porquê que aquilo não era confortável para mim. E isso não me causava medo da situação, mas sim a certeza. O sentimento que eu tinha dentro de mim não era um sentimento de que, eu tô com medo disso. Não, o sentimento é, isso vai dar errado, isso vai dar ruim. Então eu acredito que isso seja a diferença real entre como um autista sente o medo e como um neurotípico sente o medo. Eu acho que o autista, por ser muito racional, por racionalizar as coisas, nós racionalizamos as emoções, então nós racionalizamos o medo também. Então a gente passa a não ter a dificuldade do medo em si, do emocional medo, mas a nossa racionalização a respeito desse emocional. Então nós ficamos com dificuldade de ter a ação que a gente precisa ter naquele momento, mas não porque é um medo que está prevalecendo, mas uma certeza. Dentro da nossa cabeça tem uma certeza, uma lógica real do porquê que aquela situação é uma situação ruim, é uma situação complicada, tá? Quando eu tinha que participar de algum evento, de alguma festa na escola, alguma apresentação, formatura de final de ano, essas coisas de apresentação que tem um público, que tem muita gente assistindo, isso me causava muito medo, que é o que as pessoas em geral classificariam como medo. Mas hoje, fazendo uma análise, o que me causava não era medo, o que me causava era, o que eu tinha ali naquele momento era certeza. Eu tinha na minha cabeça a certeza de que eu tinha muitas pessoas me olhando. Isso me levava a um nível de exposição muito grande. Esse nível de exposição me deixava com o sentimento que eu não tinha controle sobre essa situação. E isso me levava ao sentimento de insegurança por não ter controle e estar exposto. Além disso, eu não sabia o que poderia acontecer eu subindo naquele palco, porque tinha muita gente me olhando, tinha pessoas em cima do palco. Eu não sabia se alguém iria falar comigo e eu não saberia o que responder, se alguém me perguntaria alguma coisa, se alguém iria vir me tocar de uma certa forma onde eu não queria e eu não saberia como reagir, se eu iria tropeçar, se eu iria cair, se eu iria gaguejar, se eu falaria alguma coisa errada. Entende como começa a surgir muitas coisas, muitas questões? E isso tudo na cabeça do autista, ele está ali pulsando, está vibrando de uma forma muito grande. Então, o que tá acontecendo na cabeça do autista não é o medo do palco ou o medo das pessoas, mas a certeza. O que ele tem naquele momento é certeza de que alguma coisa vai dar errado. Ele tem certeza que ele está exposto, ele tem certeza de que ele pode tropeçar, ele tem certeza que alguém pode falar alguma coisa e ele não saber responder, ele tem certeza que ele pode falar alguma coisa errada. Então essa certeza é o que dificulta a ação naquele momento, não o medo em si. O autista, em geral, nós não temos esse lado emocional, não nos afeta tanto.
mas o lado racional das coisas nos afeta muito mais. E quando eu estava nessas situações, por exemplo, numa formatura de final de ano, ou numa festa, numa apresentação, onde eu percebia que eu tinha uma ação que era socialmente correta naquele momento, que seria eu subir no palco e pegar o meu diploma, ou eu subir no palco e apresentar alguma coisa, eu acabava me forçando a fazer aquilo, porque socialmente era uma ação correta. Então as outras crianças estavam fazendo, meus pais ou as pessoas que estavam assistindo ali estavam esperando eu subir no palco, eu fazer o que eu tinha que fazer. Então isso existia ali dentro de mim uma cobrança social de que eu precisava fazer uma ação correta. Então eu me pressionava a fazer aquela ação correta, e quando eu não me pressionava, era como se eu sentisse sendo forçado a fazer aquilo, não por alguém, não alguém me forçando a fazer aquilo. Eu nunca fui forçado por alguém a fazer nada, mas essa situação do que na minha cabeça era correto. Os autistas normalmente têm as normas, regras muito fortes na cabeça. Quando eu tinha naquele momento, na minha cabeça, qual era a regra correta naquele momento, então a regra correta no momento da formatura é subir no palco para pegar o diploma. Então eu não fazer o que é correto me causava muito mal-estar, porque assim, eu estava indo contra uma norma, e isso me causava mal-estar. Mas ao mesmo tempo eu tinha certeza de que alguma coisa ia dar errado. Se eu subisse no palco, porque eu estaria exposto, porque poderia acontecer alguma coisa que eu não estava esperando, porque eu poderia ter que falar alguma coisa e eu não saberia o que falar. Então, o que me causava um desconforto gigantesco, onde eu chorava, onde eu ficava tremendo, onde eu ficava agarrado com as pessoas que eu me sentia seguro, era na busca de tentar achar uma solução para essas certezas que eu tinha na minha cabeça, achar uma solução para que essas certezas fossem modificadas de alguma certa forma. E o meu maior sentimento nesse momento ali de angústia, de sobe, não sobe no palco, faz ou não faz, onde eu estava às vezes chorando, às vezes sofrendo, o meu sentimento real dentro era um sentimento de sufocamento. Era como se eu me sentisse sufocado por um lado, pela pressão da norma do que era correto a ser feito, e ao mesmo tempo a certeza que alguma coisa daria errado. E quando eu me forçava a ter que fazer aquilo, quando a ação minha era de que eu iria fazer aquilo, dentro de mim era o sentimento que eu estava indo para a morte. Esse era o sentimento. Eu estou indo para alguma coisa que vai dar errado. Era como se eu tivesse aceitado a morte. Então isso era um sentimento horrível dentro de mim, era uma coisa muito pesada, muito difícil. Então nesse vídeo eu vou dar 2 dicas sobre isso para os pais e para os próprios autistas, nessas situações, quando você se encontrar nessas situações, onde você tem certeza que vai dar uma coisa errada, você tem certeza que alguma coisa não vai funcionar, ou que você está lá com seu filho, você está vendo que ele está com dificuldade, onde você julga que aquilo possa ser um medo de fazer a ação, em primeiro lugar, deixa a criança, o seu filho, estar próximo a você, porque isso dá um sentimento um pouco de alívio naquele momento de sufocamento que ele está. Dê a oportunidade ou a possibilidade de, olha, você quer que eu suba com você no palco? Que eu faça isso segurando a sua mão para te dar um sentimento de segurança nesse momento? Ofereça essa possibilidade da ação, porque para o autista não fazer aquela ação que é a norma correta, como eu disse, que é o socialmente correto, que era subir no palco e pegar o diploma, o não fazer isso é tão pesado quanto o ter que fazer. Às vezes, você dá a possibilidade para o autista de que, olha, tudo bem, eu subir junto com você, eu subo segurando a sua mão, nós dois vamos juntos e você vai conseguir pegar o seu diploma. Isso para o autista vai ser uma completa solução. Ele vai falar, meu Deus, eu não achava que isso era possível. E isso pode resolver toda a questão para ele. Ou ainda, uma outra dica que eu posso dar, converse com o autista naquele momento, explique para ele o que vai acontecer ali naquela situação, qual é o passo a passo,
Olha, ninguém vai conversar com você sobre um outro assunto, ninguém vai falar nada, ninguém vai te perguntar nada, ninguém vai tocar em você. Você vai subir no palco, aí você vai fazer isso, vai acontecer isso, e depois você vai descer do palco, vai ser exatamente isso. Não tem nada além disso para acontecer. Dê o passo a passo, deixe ele o mais consciente, o mais no controle possível daquela situação. Isso vai fazer com que ele saia dessa certeza que alguma coisa errada vai acontecer. Porque naquele momento onde você está mostrando para ele e explicando para ele exatamente o que vai acontecer, a certeza de que alguém pode perguntar alguma coisa, que alguém pode tocar nele, que alguém pode vir falar com ele, que as pessoas que estão ali assistindo ele pode, sei lá, vaiar ele, pode xingar ele, não sei. Essas coisas todas vão sendo diluídas. Por quê? Porque você deu a certeza para ele de uma nova possibilidade, do que realmente vai acontecer. Você tira todas aquelas possibilidades ruins que ele tinha na cabeça dele. Isso traz um grande alívio para ele enfrentar a situação e poder ir lá e fazer o que precisa ser feito. E ele vai ficar muito feliz de fazer. E essa dica serve tanto para os pais de autista falarem com seus filhos dessa forma, como serve para os próprios autistas que estão assistindo meu vídeo. Isso é a forma que eu uso ainda hoje. Eu faço isso ainda hoje, quando eu vou ir numa situação onde que eu sinto que eu estou completamente desconfortável com aquela situação, onde que eu vou ter que enfrentar pessoas, onde eu vou ter que falar com pessoas, ou estar na frente de muitas pessoas, numa apresentação em público. A primeira coisa que eu faço é mentalizar o passo a passo do que realmente vai acontecer ali. Eu coloco eu dentro do controle, eu fico no controle daquela situação. E isso me traz uma grande tranquilidade para fazer o que eu preciso fazer, conseguir sair daquela situação me sentindo vencedor, me sentindo que eu consegui realmente cumprir aquilo que eu queria. Eu não vou mentir para vocês, vai ter vezes que isso não vai funcionar. Vai ter vezes que você vai colocar o passo a passo, tudo que pode acontecer, e por alguma circunstância, por algum motivo, aquilo sair daquela ordem. E para o autista isso é realmente insuportável, é muito difícil lidar. Então já aconteceu comigo. E o que eu faço nesse momento eu vou embora. Simplesmente assim. Então, se aquilo saiu do controle, se aquilo não saiu como o esperado, se aquilo está numa forma onde não deu certo o plano, tudo bem, você fala assim, olha, não aguento ficar aqui, eu vou embora. Então, se você estiver com seu filho autista e você explicou para ele todo o passo a passo do que ia acontecer e por alguma circunstância aquilo não saiu conforme o esperado, e naquele momento ele entrou em crise, ou naquele momento ele entrou num sufocamento muito grande, abrace ele, ou chegue próximo a ele e pergunte se ele quer ir embora. Tire ele daquela situação. Leve ele para uma situação confortável, onde ele volte a se sentir seguro. Não tente forçar ele a aceitar a mudança que aconteceu. É muito difícil. Entenda, é muito difícil para um autista aceitar uma mudança brusca de uma coisa. Aquilo que estava sendo esperado não foi feito, houve uma ruptura. É muito difícil para um autista aceitar isso. É difícil para mim, como autista leve, adulto, que vivia a vida inteira sem saber que era autista. É difícil para mim. Então imagina para alguém que possa ser um autista moderado, ou ainda uma criança que não tem tantos bancos de dados. É muito difícil. Então, não tente forçar. Se algo saiu do controle, se algo não saiu como planejado e o autista não está confortável naquela situação, dê a possibilidade de poder ir embora. Dê a possibilidade de ir para um lugar seguro, onde ele se sinta confortável. Se ele não quiser ir embora, mas quiser ficar próximo a você, ficar abraçado, ficar numa situação onde ele se sinta seguro por algum momento ali, um tempo ali, para conseguir retomar a parte emocional, dê esse tempo para o autista. É muito importante. E está tudo bem ir embora. Nenhuma experiência de vida vai justificar um trauma criado. Isso é o que eu adoto na minha vida. Nenhuma experiência de vida vai me dar algo
maior do que um trauma que aquilo possa me causar. Então eu prefiro não ter o trauma. Eu prefiro evitar o trauma e perder aquela grande experiência de vida que aquilo poderia me dar. Não force seu filho a fazer uma coisa que ele não está confortável naquilo. Se você está vendo que ele está tendo um grande sentimento que ele quer fazer aquilo, porque ele sente que aquilo é uma regra, é uma norma social e que ele deveria cumprir com aquilo, ajude ele a lidar com aquilo, ajude ele a normalizar, a sentir, a criar um padrão. O que vai acontecer? Isso. Especifique para ele o máximo possível para deixar ele no controle, para dar a sensação de que ele consegue fazer aquilo e ele ir lá e fazer. Se não, tudo bem ir embora. Então esse é o vídeo de hoje. Agradeço muito a todo mundo que tem ajudado a fazer os vídeos, me mandando perguntas, me mandando temas. Continue curtindo, compartilhando, mandando para as pessoas que precisam ver esse material. Se você achou esse material interessante, compartilhe o máximo possível e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.